Boa tarde, galera! Vamos iniciar então o sorteio aqui. Zoando, viu? Live. E aí, hoje direto da Califórnia, lá com um maloqueiro na América. Nós tivemos que fazer de tarde devido aos horários aí que estavam disponíveis, sacou? E ele já tá chegando. Vou colocar você aqui, só um minutinho. Vamos ver. Arrumando a tela aqui. Vai estar legal, né? Pra nós. Aê, boa tarde! Boa tarde, Keila. Bom dia, né? Bom dia pra mim e boa tarde pra você. Tudo bem. E pra todo mundo que tá acompanhando aí a live. Você não chegou em casa ainda? Não cheguei. Eu saí e não tive tempo de... Eu tô bem pertinho de casa. Tive que fazer algumas coisas, me enrolei e não consegui chegar a tempo. Mas eu vou parar aqui, aí dá pra falar melhor. E aí, tudo bem? Você quer que eu entre de novo? Você chega em casa? Não tem problema. Eu consigo falar aqui. Aqui tá bem tranquilo. Eu saí do mercado agora também e ia ser muito barulho. Eu falei, então vou fazer o meio termo. Eu parei num lugar aqui, vou parar agora num lugar que é bem tranquilo, é bem bonito, dá para mostrar para vocês também, que é pertinho de casa. Ah, legal. O importante é o áudio sair bem. Você consegue me ouvir legal? Consigo, tá perfeito. Tá melhor que aqui no Brasil a Sim, eu tô conexão. no meio da rua, né? E a conexão aqui é muito boa mesmo. Aqui, em qualquer ponto que eu paro assim, eu fico impressionado, né? Porque quando eu estava no Brasil, sempre se tenta, por exemplo, o YouTube aí fica travando, ou tá num contato com alguém no telefone, aí de repente trava, não consegue mais contato, então é horrível. Já aqui é abençoado, não posso reclamar não, é muito bom. Você vê, A internet aí é livre, é paga ou é paga? Como é que funciona? é pago, você faz um plano, porém é muito barato, né, em relação ao Brasil, porque, por exemplo, aqui, agora eu tenho um plano, que você paga $90, mas esquece, você pode fazer ligação o dia inteiro, é ilimitado, não tem esse negócio, acabou o pacote, né, como tem aí no Brasil, esse monte de pegadinha, essas coisas que tem aí, isso me deixava muito doido. Você paga uma fortuna e não funciona. Principalmente quando você mais precisa. Verdade, eu tô num horário bom, talvez seja isso também aqui, porque eu tô acostumada a fazer 8h30, e 8h30 a galera tá todo mundo na net, né? Verdade. Aí agora de tarde é a primeira E vez. nesse horário para você já também não é muito bom, porque a maioria das pessoas estão trabalhando ou voltando do serviço, né? Para mim aqui é de boa, porque são 11 horas da manhã, então dá para trocar ideia tranquilo, vou trabalhar mais tarde, então bem tranquilo. Certo. Diz aí, vamos começar pelo início. Onde é que você nasceu? Onde é que você nasceu? Onde é que você cresceu Eu no nasci Brasil? aí eu nasci num lugar que eu só conheço o nome, porque eu nasci e fui para São Paulo com 1 ano de idade. Eu nasci num lugar chamado São Sebastião do Maranhão. Aí muitas pessoas pensam que é no Maranhão, mas não, é em Minas Gerais. E aí fui criado em São Paulo, e a minha trajetória toda, minha vida toda foi em São Paulo. São Paulo e o litoral, né? Porque eu morava na comunidade lá do Parque Novo Mundo, na Zona Norte, e de lá depois eu passei a morar em orfanatos, né? Em um chamado Cristóvão Colombo. Eu passei a minha infância, depois eu fui transferido para outro orfanato lá na Praia Grande, chamado Cidade da Criança. Eu sou muito grato a esses dois lugares que me disciplinou muito, aprendi muitas coisas, profissões, artes marciais, mesmo sendo orfanato, né, que tem muitas pessoas têm o preconceito de achar que orfanato foi abandonado pela mãe, pelo pai. Não é nada disso, né? Quando a dificuldade assim foi a melhor coisa, uma coisa abençoada, então fui criado nesses lugares. E tive uma educação muito boa,
só percebi depois quando eu saí de lá, né? Então, esses são os lugares. Então, fui nascido em Minas Gerais e criado em São Paulo. A cidade que eu moro é São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, né? É parecido, viu? Eu não fazia ideia que você cresceu no Pois orfanato, é, né? caramba. A Já. gente, as pessoas que estão acompanhando, de repente, não sabem, mas a gente não combinou nada, eu prefiro assim, para que as coisas sejam bem espontâneas. E eu falo tudo em aberto, não tenho tempo ruim, porque eu vejo que muitas pessoas têm tem algumas travas dentro de si, né, de falar do passado, um passado difícil e tal. O meu foi super difícil, porém eu sempre acreditei nos meus sonhos, nos meus objetivos, e hoje eu quero passar para as pessoas que, se há muitas pessoas que conversam comigo, que acham que tem um passado muito pesado, todo mundo tem uma história, dificuldades são diferentes, mas quando a pessoa acha que veio de um ponto que ela não tem como alcançar os objetivos, eu venho e falo, olha, se você acha que você veio do zero, eu vou te mostrar de onde eu vim abaixo do zero. Então você pode conseguir, tem muitos talentos, tem muitas habilidades que a gente tem, mas a gente tem que encarar de frente essas coisas assim que a gente quer, às vezes, esconder, sabe? Então, quando eu saí do orfanato, que nem você falou, não sabia disso, quando eu saí eu tinha muito complexo de como que as pessoas vão saber que eu morei em orfanato e tal. A gente era muito discriminado naquela época, né? Então eu pensei que eu fosse sofrer isso. Então eu tive que encarar de frente e hoje eu tenho orgulho disso, porque foi algo que me projetou, mas é o tempo que mostra que aquilo te trouxe um preparo, né, para te impulsionar para coisas mais adiante. Então é isso, né? Até por isso tenho muita gratidão. Certo. Eu ainda me choco quando eu ouço orfanato, mesmo que eu tô estudando para assistente Sim, social, né? Mas eu ainda não fui. Tipo, eu tenho certeza que quando eu estiver lá dentro, eu vou ter uns. Como eu fiquei abalada, que eu vou ficar abalada lá dentro, sacou? Porque a gente ainda não acredita, sabe? Que... Ah, não vai entrar na sofrência, tá bom? Não vai entrar na sofrência, sacou? Ó, você chegou a ser adotado não, ou não, porque não? eu tenho pai, eu tenho mãe, eles eram separados, né? E minha mãe cuidava da gente sozinho. Como a gente era em 4 irmãos, não tinha condições dela criar a gente, né? A gente morava na época em barraco e de favor ainda, né? Então, foi uma situação muito miserável que a gente vivia. Então, ela trabalhava em 2 empregos, né? Chegava até o ponto de trazer a comida, o almoço que ela tinha, ela guardava para trazer para a gente. Então, chegou um ponto que não dava para ela manter, então ela colocou a gente nos orfanatos. Então, foi difícil para ela, ela sofreu, foi difícil para a gente. E essa pergunta que você fez de adotar é muito engraçado, porque é interessante, porque já houveram pessoas que foram no orfanato e queriam me adotar, e eu me impressionava com aquilo, né? Eu falava assim, uau, vou ter uma vida legal e tal, não sei o quê. Aí minha mãe falava assim, não abro mão de você. E eu queria, entendeu? Ah, tá, Porque entendi. assim, eu ficava revoltado com a miséria que a gente vivia, né? Então, hoje eu falo para muitas pessoas, a gente não deve nunca se acomodar e se conformar com a miséria, né? Então, isso dá um gás, assim, uma disposição para você superar e alcançar todos os objetivos, custe o que custar. Porque eu lembro de muita coisa até hoje, né? Aliás, todo santo dia eu lembro, né? De hoje estar vivendo num lugar que eu sempre sonhei, desde criancinha, 6 anos de idade, eu já sonhava em estar aqui. E não havia possibilidade alguma, mas eu nunca deixei de acreditar, porque eu não me conformava com aquela miséria. Aquele cheiro de esgoto, o barraco, eu via minha mãe cozinhando naquelas latas de leite e também, na fogueira, entendeu? É o extremo da miséria mesmo, entendeu? Barraco com de barro, assim, o chão de barro. Então, nem cimento tinha. Então, a forma que eu
falei assim, não, eu não posso me conformar com isso. Então fui crescendo, pensando nisso, não havia possibilidade nenhuma. Mas pela fé, é assim, a fé, ela demora a dar frutos, mas quando a gente colhe os frutos, são os frutos mais lindos e mais doces. Então, é isso que eu quero mostrar. Hoje é a minha missão, mostrar para as pessoas, independente do sonho. Eu estou falando daqui, dessa situação de estar aqui nos Estados Unidos e de passar a ideia certa para as pessoas, o que parecia ser impossível, se tornou possível e até melhor do que eu imaginava, né? Melhor do que eu sonhava. Então, é isso. Me interrompe se eu estiver falando demais, porque eu sou... Não, tranquilo. Amém. Fala, Deus. Oh, eu me identifico muito com a sua história. Travou a net aqui. Vamos ver se volta. Você tá me ouvindo? Só vou esperar ele voltar, gente. Vou colocar de novo, tá bom? Galera, fica aí com nós. Que o papo tá bom. Mandar um abraço aqui pra Pri, Andriane, Pitbull, minha parceira aí. Tamo junto, viu, sua linda? Opa, Voltou? Certo. Diz aí pra nós, onde é que você tá? perdão, não ouvi. Onde é que você tá aí Vou nesse lugar aí? vou Coisa virar a câmera linda. aqui e vou mostrar para você esse lugar maravilhoso que eu estou aqui. Bom, esse lugar chama Ventura County, né? É aqui pertinho de casa. Então, aqui você vê as montanhas, né? De um lado as montanhas, do outro lado o mar, umas ilhas lá embaixo, ao fundo. Não sei se você consegue ver. E aqui embaixo, Consigo que legal. perfeitamente. E aqui embaixo, assim, Se quiser trocar de lugar aí, tá bom, fica à vontade. A e gente aqui pode embaixo a trocar. cidade, né? E eu moro bem aqui embaixo. Então eu estava bem pertinho de casa. Então ali embaixo a praia, no meio a cidade e do outro lado as montanhas. Então, nem nos meus maiores delírios eu imaginava que eu fosse morar com tudo que eu amo, que é a natureza, assim. De um lado a praia, do outro lado a montanha. Coisa de metros, assim, sabe? Então, assim, quando você tem fé, quando você luta, demora muito tempo. Você vai colher os frutos. Como eu disse, demora muito, mas você vai colher os frutos mais doces e os frutos mais lindos, porque coisas incríveis acontecem pelo meio do caminho. Porque, assim, o lance da fé, ao meu ver, é assim, a gente demonstra pelos resultados, não é só pela palavra fé. A fé é uma atitude, não uma palavra. Atitude com muito sentimento, né? Então, assim que eu penso e dá super certo. Certo. Só comentar aqui, assim, que eu me identifico muito com a sua história, porque eu também venho de uma extrema miséria, tá ligado? Só que eu achava, assim, que era extrema, mas você falando, eu vi que eu ainda tinha luz, porque eu ainda tinha Pois é. chão, entendeu? Mas era tudo isso aí, assim, a gente morava numa pecinha de 3x3, 3x4, num galpão de boi, entende? Minha mãe também trampava em 2 empregos, ela optava por não jantar, porque ela não conseguia jantar, porque nós não tinha rango em casa. Aí as colegas faziam um mutirão e traziam um sanduíche para ela, que ela não comia também para trazer para uma das crianças. Quem tivesse acordado comia, tá ligado? Era assim, entende? Então, assim, ó, super, super te entendo, sacou? E também desde criança eu falo assim, ó, cara, mãe, um dia eu vou lá para os Estados Unidos, sacou? Eu creio nisso, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias, né? Eu creio nisso, tá ligado? É Toda fé vez que mesmo. alguém fala isso, que tem esse sonho em comum comigo, eu me arrepio todo. Porque eu vou te falar uma coisa assim, independente do sonho, mas eu vou falar diretamente desse seu sonho. Porque assim, eu sou convicto que todos nós temos talentos, habilidades, mas o sonho que Deus coloca no nosso coração, que Ele planta no nosso coração, o sonho é Deus mesmo que
planta no nosso coração. Então, muitas pessoas deixam que esse pensamento de que está muito distante, está muito, parece ser impossível, envolve um monte de questão de grana, mas se você tem esse sonho, é uma promessa de Deus dentro do seu coração. Então vai acontecer. Deus vai te dar forças, você vai descobrir habilidades. E muitas vezes, para alcançar o que a gente quer, eu costumo dizer isso para as pessoas, por experiências, não por filosofia, por uma ideia vaga. Eu digo assim para as pessoas que, para alcançar e fazer o que a gente gosta, muitas vezes a gente tem que começar pelo que a gente, mesmo que você não gosta, que você não entende, mas você fala, eu vou pagar o preço, eu vou ter que passar por isso. Várias situações eu passei por coisas que eu detestava, por constrangimentos, assim. Sabe quando você começa no primeiro emprego e tem muita dificuldade? Eu costumo dizer, às vezes, o que você aprende em 5 minutos, talvez eu demore 5 dias para aprender, mas nessa base desse constrangimento, quando eu aprender, talvez eu chegue no seu nível um pouco mais. Mas cada um tem seu tempo, mas tem que acreditar, porque essas promessas que Deus coloca, esse sonho que Deus coloca no seu coração, é promessa. Então, vai se cumprir. Se seu pai, ou você como mãe, você fala, eu vou te dar tal coisa para sua filha, é questão de tempo, já é dela, então vem buscar. Então, Deus mostra da mesma forma. Se fosse fácil, né, não teria, assim, graça para ninguém. Então, por isso que é sonho, é promessa. Tem uma luta no meio disso tudo, né? Então, se alcança. É isso aí. Amém. Diz aí, e como é que você chegou aí na Califórnia? Aqui na Califórnia, primeiro, antes de vir para a Califórnia, na Califórnia eu só moro há 1 ano. Aqui nos Estados Unidos eu moro há 4 anos e meio, né? Pouco tempo. Então, antes de vir para a Califórnia, eu morava na Flórida. Morei lá 3 anos e meio lá na Flórida e vim para cá. Exatamente, agora tem 1 ano certinho que eu estou aqui na Califórnia. E foi assim, no período da pandemia, os restaurantes estavam fechados. E eu trabalhei sempre nesse ramo de bar e restaurantes. E aí, na pandemia, fechava, abria, fechava, abria. E estava muito estressante, estava um clima muito ruim, os ganhos estavam pouco. Não, na Flórida. Não, na Flórida. Antes de eu vir para a Califórnia, né? Que você perguntou como eu vim parar na Califórnia. Então, aí eu estava de saco cheio disso, e eu nunca pedi conta de serviço nem nada, mas alguma coisa bateu na minha mente que eu sou muito de seguir os sentimentos, assim, sabe? Então, às vezes sem entender, mas eu sigo aquela intuição, aquele toque que vem, que é um sinal, né? Deus sempre manda sinais pra gente. Algumas pessoas percebem, entendem, outras não. Ok, então eu estava muito estressado com essa situação, abre, fecha, correndo risco, né? E ganhando menos. Aí eu cheguei no restaurante e falei, olha, eu não vou trabalhar mais, eu vou parar. Aí o pessoal, os gerentes, falaram assim, olha, eu tinha acabado de ser promovido a gerente, né? Aí eles falaram assim, você tem certeza que você vai largar o emprego de uma rede grande que nem eu trabalhava? Eu falei, olha, eu sinto que é hora de eu parar, entendeu? Então, ele falou, mas tá uma crise muito grande, você não vai arrumar emprego por aí. Falei, não sei, alguma coisa vai acontecer. Aí, isso foi na segunda-feira, aí foi segunda, terça, quarta, na quinta-feira, na sexta-feira, uma amiga minha me ligou daqui da Califórnia, que eu conheci no Brasil, uma americana, e aí ela falou assim, olha, seu sonho não era sempre morar na Califórnia? Aí eu falei, sim. Aí ela falou assim, então, você vai vir para a Califórnia, você vai trabalhar comigo, vai morar comigo, e foi assim. Aí eu vim para a Califórnia, né? Ou seja, a resposta veio em poucos dias. Eu não tinha nada certo, nada garantido. Então, por experiências passadas, eu segui esse instinto, sabe? De acreditar que alguma coisa aconteceria. Então, é assim que eu vim parar aqui.
Essa parte da sensibilidade, se sentir sensitivo à voz de Deus, a coisas que vão acontecer, eu entendo muito bem, sabe? A gente parece louco Uhum. daí, né? E como que você chegou nos Estados Unidos? Como que você saiu do Brasil para os Estados Unidos? Ah, isso aí já é uma longa história, né? Isso aí, vou fazer um resumo. Quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 6 anos de Certo. idade, eu sonhava de vir para os Estados Unidos, né? Eu sonhava. Não, eu assistia os filmes, né? Ouvi sempre música, sou ligado desde pequenininho ao rap, ao hip hop em geral, R&B, soul music, essas coisas, black music em geral. E um dia eu fui ao centro da cidade com minha mãe, lá na Praça da Sé. Aí eu perguntei para minha mãe, mãe, cadê aqueles prédios, aqueles carros que eu vejo nos filmes? Aí ela falou assim, não, moleque, isso daí é Nova York, isso aí é Hollywood, tal, não sei o quê. Eu falei, Hollywood, Nova York? Aí ela falou assim, não, isso aí é lá nos Estados Unidos. Eu falei, Estados Unidos? E eu pensava, eu fiquei frustrado, que eu pensei que era lá no centro, aqueles filmes, né, aquelas coisas que eu via. E aí, e aí aquilo ficou na minha mente, né? Eu falei, eu quero ir nesse lugar, eu quero ir nesse lugar. E as condições eram zero, né? Sem chance. Mas sempre eu olhava para o céu assim, eu vi um avião, eu juro que eu já estava aqui nos Estados Unidos antes de eu pisar aqui, porque eu sempre senti, eu sempre imaginava acima, eu dentro de um avião daqueles, sempre, 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 a vida inteira. E aí eu vim lutando com todas essas adversidades que eu falei anteriormente, e eu comecei com esse objetivo aos 6 anos de idade. Aos 37 anos de idade, eu alcancei o meu objetivo da melhor forma possível, assim, de uma forma mágica, incrível. Então, eu pisei aqui aos 37 anos de idade, né, hoje eu tenho 45, eu cheguei aqui em 2013, a primeira vez que eu pisei aqui. Algo incrível, incrível. Toda vez que eu toco nesse assunto, eu lembro. Então, essa foi a primeira vez, juntando cada centavo para poder alcançar esse meu objetivo. E sempre ouvindo, o que eu quero falar não é sobre mim, é falar para as pessoas, que sirva isso para as pessoas. A gente vai sempre ouvir ao redor as pessoas dizerem, isso não é para você, a gente, isso demanda de muita grana, isso é para playboy, isso, sei lá, diversas coisas, assim, diversas negatividades. Mesmo pessoas de perto, família, não importa. Mas eu sempre ignorei isso. E eu alcancei. Aí eu pensei assim, pô, se esse era meu objetivo maior, coisas incríveis vão acontecer através disso. Então, de lá para cá, se eu contar as histórias, as coisas incríveis que vem acontecendo, vão me chamar de Forrest Gump. E eu acho engraçado. Entendeu? Porque parece mentira. Entendeu? Então é incrível. E olha que eu sempre falo, não estou falando que nada é fácil, mas eu sempre digo assim, até nas chamadas de vídeos, eu digo, sem esse papo de ficção ou ilusão de vida fácil, né? Porque muitas pessoas vendem isso, e eu estou falando de luta, estou falando de acreditar, de ter fé, entendeu? Pagar o preço, mas que vale muito a pena, vale, independente dos sonhos. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando sobre coisas abençoadas, promessa de Deus dentro do coração de cada um de nós, através dos nossos sonhos. Amém. E diz aí, como é que é o teu dia a dia aí? Você está trabalhando no que agora? Eu voltei a trabalhar com bar e restaurante, né? E num lugar muito maravilhoso, muito legal. Trabalho aqui três quarteirões de casa, muito pertinho. Um lugar assim fantástico aqui em downtown, né? Que é no centro aqui, na rua principal daqui. Meu dia eu começo assim, de manhã logo cedo, levanto, já faço os exercícios, tomo o meu café da manhã, tomo um banho. Às vezes eu trabalho com aplicativo também. Antes eu vinha trabalhando bastante com aplicativo, né? Só que eu cansei de ficar muito sozinho. E aí eu falei, não, eu tenho que interagir com as pessoas, tenho que entrar na cultura americana. E esse foi o motivo que eu escolhi também, decidi vir para a Califórnia, porque todos esses anos aqui nos Estados Unidos, eu nunca tive assim contatos com brasileiros.
Não, nada contra, mas assim, eu precisava entrar na cultura americana, entender, para depois eu começar a fazer vídeo, não ficar imaginando coisas. E aí, galera, voltando pra live aqui, que a outra deu uma travada, mas ficou salva ali, tá bom? Aqui vai ser a segunda parte, bora lá. Quem tava assistindo, continua assistindo aqui com nós. Muita história, muita emoção nessa live, viu só? Tá legal. Um maloqueiro na América, direto da Califórnia, vem com nós. Ao vivo tem disso, gente. Eu vou colocar ele aqui. Cadê você, malaco? E as galinhas aqui cantando, né, gente? Nós, aqui é roça, tá ligado? Eu falo que é roça, mas é tipo só interior mesmo, sabe? Mas aí tem os bichinhos junto. Aguardando aí. O sinal dele lá. Aqui, vamos colocar. Oba, voltamos. Ah, tá dando... Deixa eu ver se vai voltar minha voz. Não, legal. Tá me ouvindo bem? Consigo te ouvir perfeitamente. Certo, então vamos continuar aí. Okay. Como é que você se sentiu assim longe da família e dos amigos aí? Então, essa é a pior parte. Por isso que para alcançar o que a gente quer, tem que pagar um preço que poucas pessoas querem pagar. Então, essa é a pior parte. As pessoas, todo mundo que vem para cá, para os Estados Unidos, aqui vai procurar uma... procurar uma vida melhor em outro lugar. E não depende só de país, né? Porque o que eu vivo aqui, eu vi muitas pessoas aí no Brasil mesmo, saindo do Nordeste, do Norte do Brasil, e indo para os grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, e pessoas que passavam anos sem ver a família. É um sofrimento muito grande. Então tem que ter muita coragem, muita disposição, muita vontade para alcançar os objetivos e poder favorecer alguém. Então, pessoas que têm assim, essa luta, têm esse lance em comum. Então, é muito difícil. A saudade não aperta, ela espreme. Então, eu faço um esforço a cada 5, 6 meses para ir ao Brasil. Imagina, eu piso aqui, eu já começo a juntar a grana para ver a minha família, é o que faz sentido na vida, né? Mas não adianta ter, no meu ponto de vista, e dessas pessoas que eu falei que são imigrantes em geral, só estar com a família e todo mundo só sofrendo. É melhor, no meu ponto de vista, lutar, alcançar os grandes objetivos, se sentir forte para poder passar força e passar um exemplo também, porque alguém tem que ir na frente abrindo o caminho, como foi a sua mãe, sei lá, o seu pai, alguém tem essa missão. E lá na frente se torna um legado muito bonito, porque alguém vem pavimentando os caminhos. Então eu sofro pela saudade, mas existem coisas assim que eu não conseguiria se eu só estivesse colado com a família. Então muitas pessoas, às vezes, eu não tenho costume de criticar ninguém, mas para mim não serve. Quando as pessoas, a família é o mais importante, claro que é. Porém, se você ficar só colado com a família, muitas vezes você vai passar só necessidade, você não vai poder prover coisas melhores e, às vezes,
gera até conflito. Então você nem realiza e nem consegue realizar outros. Então minha missão é essa, mesmo que eu tenha que pagar esse preço de sofrer. Porém, quando estamos juntos, vivemos assim tempo de extrema qualidade que Deus dá, provém através disso. Porque eu vivo aqui só. Porém, eu sinto o tempo todo a presença de Deus, assim, abrindo caminhos para mim, nas dificuldades, me dando forças. Então, a fé é o mais importante de tudo em qualquer, independente de distância, adversidade. Então, é isso que, em questão de família, de saudade, de amigos e tal, essa parte realmente espreme. Certo. Se essa é a pior parte, qual é a melhor parte? A melhor parte aqui é que todo dia eu estou aprendendo muito, tendo muitas oportunidades que eu nunca tive no Brasil. Tendo, assim, a sensação de me sentir vivo, útil, e não com a cabeça no teto, onde você sente que não tem mais para onde ir. O sistema limita, as coisas são muito complicadas, né? Então aqui essa é a melhor parte. E a única coisa que é a pior parte é o que a gente falou agora, da saudade, sabe? De se sentir, assim, querendo conversar, interagir com alguém. Eu estava falando anteriormente, quando caiu a ligação, a conexão, de que eu não tenho contato com brasileiros aqui. Essa cidade onde eu estou, eu nunca conversei com um brasileiro aqui. Para você ter ideia, não tem, só tem americano aqui. Eu já vi no mercado assim, alguém falando em português, assim, passando, mas é muito raro, é muito raro. Então, a parte mais difícil é a questão da saudade. Mas, como eu disse, luto para poder ter depois, compensar essa saudade, tendo tempos de qualidade junto com a família. Certo. E fora, assim, a família em si, os amigos, tem algo que você sinta falta do Brasil aí? Que você vê, assim, uma grande diferença? A comida, eu sinto muita falta da comida, só da comida mesmo. Do Brasil, que eu gosto muito da comida, a natureza, né? Aqui a natureza, os Estados Unidos é muito lindo também, né? Muito lindo. Cada estado, assim, é um país, assim, é totalmente diferente, um estado do outro, né? E a Califórnia é muito bonita, assim, em questão de natureza, tem tudo, como eu falei, desde centro, montanhas, mar, tudo. Mas no Brasil eu sinto falta disso, comida e algumas partes específicas, assim, de natureza e tal, então, estou muito apegado. O que que é comida aí, assim, tipo, aqui o café da manhã é pão, manteiga, alguma coisa, o almoço é feijão, arroz, carne, o que que é aí? Então, aqui o pessoal tem aquela coisa que você vê nos filmes de comer aquele café da manhã bem pesado, com ovos mexidos, com não sei o quê. Eu nunca peguei essa mania, né? Nunca me adaptei a isso. As outras coisas eu me adaptei, mas ainda continuo no mesmo sistema do Brasil. Eu levanto, café de criança, meu café da manhã. Leite, Toddy, pão com manteiga, e é isso, mesma coisa. Eu Agora, tenho estômago, perdão. eu tenho estômago americano também, então, porque eu como 3 ovos fritos de manhã cedo, então eu fui feita, entendeu? Para os Estados Unidos, é isso, né? Então, já facilita para quando você vir para cá, já se adaptar mais fácil. E durante o dia, assim, comida, eu faço comida, eu mesmo faço minha comida, né? Para não gastar na rua, que eu tenho que economizar. Com certeza. Mas, de vez em quando, eu me dou ao luxo de comer aqui. Não tem comida americana, comida é assim. São pouquíssimas coisas que são específicas comidas americanas. Geralmente o americano vai comer num restaurante italiano, mexicano, coreano, tailandês. Eu adoro comida tailandesa, comida asiática em geral, coreana, japonesa, e não muito chinesa, mas então de vez em quando eu vario fazendo um pouco dessas coisas, sabe? Eu falo, hoje não vou cozinhar, então não tem uma comida Sim. específica, assim, um restaurante americano. Tem, assim, as hamburguerias, essas coisas, mas eu sou mais fazer a comida em casa ou ir num desses lugares, ou tailandês,
ou de vez em quando um mexicano. Que o É. mexicano é bem próximo à comida dele, é bem próxima da nossa comida. Não tem mas não tem um restaurante brasileiro aí perto? Tem um restaurante, tem um restaurante brasileiro, inclusive um que eu trabalhei na Flórida, que é uma grande rede, e tem aqui no, na cidade próxima, chamado Texas de Brasil, e lá é churrascaria, né? Mas, como eu trabalhei lá há muito tempo, comi muito daquilo lá, de vez em quando dá saudade, assim, mas eu nem vou, eu nem vou. É. É churrascaria. Aí na Califórnia não tem, então, um restaurante brasileiro? Tem um outro que eu já fui ali também uma vez, chamado Muqueca, né? Uma muqueca deliciosa também. Mas o muqueca é aquilo, né? Você come uma vez para depois demorar um ano para voltar a comer. Eu não sou muito fã, então, assim, eu prefiro mais fazer comida em casa e, né, economizar. Porque aqui nos Estados Unidos tem aquela, se você não souber, não fazer algo diferente, por exemplo, fazer comida em casa, você se arrebenta, porque a comida, até no Brasil mesmo, você comer fora, você não consegue juntar grana. Então, você tem que alcançar os objetivos aqui, mas guardar um dinheiro também, né? Então, se entrar no ritmo da maioria, nessas coisas que eu sou, fica assim um pouco mais distante. Se eu entrar no ritmo de gastar com restaurante, sair embalado, me juntar com pessoas, sair beber, você vive uma vida inteira aqui e não consegue nada. Isso aí, ó, gente, se liga na fita, tá ligado? Bom, e então assim, ó, que o Senhor te abençoe tanto, não tô terminando a live, viu? A ponto de você abrir um restaurante, viu, brasileiro aí na Califórnia, tá? Me contrata, viu? Me contrata, eu sei fazer comida no fogão a lenha, viu? Tem três anos de experiência de garçonete, viu? Rodízio de massa, rodízio de panqueca, viu? Tamo junto. Gente, já fiz o meu pé de meia, tá bom? Vou cozinhar. Você trabalhou em restaurante? 3 anos, aham. Rodízio de Então, panqueca eu fazia. Passava também rodízio de massa, garçonete, viu, gente? Já tô mostrando o meu currículo, viu? mas aqui esse é um ramo que nunca tem tempo ruim, está sempre contratando. Até a pessoa não tendo muita experiência, a vontade assim, é mais importante do que só um talento. Tem pessoas que têm talento, têm conhecimento técnico, mas não têm disposição. Então, essa área não tem tempo ruim para emprego. Se você tiver um conhecimento e vontade, não tem como dar errado. Com certeza. E diz aí, sobre o inglês, né? Tipo, você se viu aí só falando inglês o dia inteiro com todo mundo, né? Você aprendeu aqui? Como é que foi isso? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque foi o primeiro sinal que eu percebi que esse era meu lugar. Porque eu pensei, pô, por que Deus coloca só coisas assim, o rap na minha vida, o hip hop? Né? Foi aonde eu comecei a aprender. Eu não tinha recurso, dinheiro para pagar aulas de inglês, eu nunca tive, né, cursos, essas coisas. E eu começava a estudar a partir das letras de rap, né, old school principalmente, né? E eu queria saber, então foi de dentro para fora. Assim, queria saber o que significa o título desse disco, o que significa o refrão dessa música. Agora quero saber uma parte a mais dessa música. Como são as músicas que a gente aprende, mesmo em português? Às vezes você aprende o fim, depois o começo, depois o meio. Então eu fui assim, pela curiosidade, pela vontade. Então isso fez com que juntasse essa minha vontade de conhecer os Estados Unidos e fez com que eu explorasse, estudasse, e a única forma que eu tinha de praticar era assim, ficar repetindo. E todo aprendizado ele vem por repetição. Qualquer coisa na vida, você pratica repetindo, repetindo, repetindo. Como as suas lives, você manda muito bem, você tem um posicionamento, sabe perguntar legal. Então, pela repetição. Então, o meu aprendizado do inglês é assim, no dia a dia. E como eu falei, né, quando cortou a live, eu estava dizendo que assim, eu decidi vir
lugar onde só tem americano, para entrar na cultura americana e para aperfeiçoar o meu inglês também, porque eu não tenho saída, eu tenho que me comunicar. Então, se eu ficasse na área de conforto, vou para um lugar onde só tem brasileiro, só para deixar bem claro qual é esse meu posicionamento a respeito de escolher um lugar americano. Eu estou nos Estados Unidos, eu tenho que entender a cultura americana. Quando eu for passar as coisas assim, como funciona a vida aqui, eu não posso ficar de teoria imaginando a distância. Eu tenho que interagir com os americanos, eu tenho que mostrar para as pessoas algo que as pessoas daí têm curiosidade em saber. Não eu ficar simplesmente no meio de brasileiros ou só mostrando, falando dos preços das coisas, falando. Eu estou nos Estados Unidos, eu tenho que interagir com eles, eu tenho que entender a cultura deles, eu tenho que falar a língua deles. E eles são muito, quando eles veem que você está se esforçando, que você... Eu até fico assim impressionado, né? Porque às vezes tem situações que, por exemplo, até em português mesmo, eu quero falar uma palavra, eu fico, como é que é isso? Como é que fala esse termo, essa situação? Agora, aqui, quando eles veem que você está se esforçando e tem um momento desse, eles te ajudam, ninguém te critica, você falou errado. Não, pelo contrário, eles valorizam muito. Então, esse é o meu contato com o inglês. Começou assim, através do rap, praticando, depois que surgiu esse lance de internet e tal, aí ficou mais fácil para procurar e tal. Hoje em dia eu falo, se a pessoa quiser aprender realmente inglês, tiver vontade, tá tudo na mão, não precisa nem de professor nem nada, é só se disciplinar, praticar, mesmo que seja através da música, eu costumo dizer assim, que seja através de alguma coisa que a pessoa goste, porque aí facilita. Então, o meu gosto sempre foi pelo rap, então facilitou bastante. Com certeza. E falando em rap, você não pensa assim em cantar, em gravar e virar rapper? Na verdade, eu faço rap desde adolescente, né? Eu escrevo, já gravei discos, participei de coletânea, escrevo músicas até hoje. Tenho uma música que eu acabei de fazer e quero fazer um videoclipe, que eu vou fazer talvez uma parte aí no Brasil, outra parte aqui, né? Então, estou voltando aos poucos. Então, lutei muito para esperar esse momento de voltar a fazer algo que eu gosto também. Porque, assim, antigamente, quando eu cantava rap, nos anos 90, 2000, era muito difícil. Eu chegava... E aquilo me revoltou também, entendeu? Porque, assim, você chegar num lugar para cantar e cantar com fome, você carregar aparelho nas costas, sabe? Carregando picape, caixa de som, não sei o quê. Aí eu pensei, não, isso não é um negócio legal. Aí chegava em casa, aí muitas vezes num evento, as pessoas, legal, muito legal, e bababá, e não sei o quê. Mas você com a barriga vazia, chega em casa, a panela tá vazia, eu falei, calma aí. Não. Eu tenho que me adiantar primeiro, isso daí não tem prazo de validade. Eu vou poder fazer isso no futuro e com a estrutura, com recursos. E hoje eu me sinto bem, passou o tempo, eu não me arrependo de ter escolhido dessa forma. Então, em breve eu vou mostrar uma música nova aí que eu estou produzindo. Certo, eu não sabia que você cantava. Por isso que, como eu não quis investigar a tua vida antes, né? Como a gente combinou de eu não perguntar e não conversar as coisas pra ser aqui ao vivo, entende? Mas é legal. Tu tem canal cantando, alguma coisa assim? Eu tenho o DJ Dal, que é o meu parceiro de todos os dias, que participa comigo nas produções, ele que edita os vídeos e tudo mais. Ele tem lá no canal dele músicas antigas lá, desse primeiro disco que a gente gravou, em 99 para 2000, mas é só lá mesmo. Então é uma coisa assim que ele deixou arquivado, mas eu nunca fiz divulgação dessas coisas, né? Então teve esse intervalo, ele seguiu a vida dele
produzindo, né? Graças a Deus ele se tornou um grande produtor. Então, o pontapé inicial foi lá quando a gente começou a cantar nos anos 90 para 2000. Aí, então só tem esses registros no canal dele, né? Na Casa do Funk, é o canal dele. Então, a gente agora está empenhado em fazer algo novo, mostrar assim uma evolução, a nossa experiência, um crescimento musical, principalmente da parte dele, né? Que ele produz muito bem, já produziu vários artistas, então agora eu vou ter o prazer de pegar ele na melhor fase para poder produzir algo novo e que eu estou mais preparado nesse momento. Ah, com certeza, aí vão ficar na expectativa, tá ligado? Uhum. Aí, o que que mais te motiva? O que motiva é ver que as minhas crianças, elas... que me motiva e me emociona, né? É ver que as minhas crianças me apoiam e o normal, porque o normal das pessoas é falar assim, tá abandonando a família, tá não sei o quê. Não, elas já se sentem beneficiadas, mostram assim que tem o sonho de estar aqui também e eu saber que elas podem fazer melhor do que eu, porque eu vim sem orientação, sem nada, sem recursos, sem nada, e as coisas estão dando certo, graças a Deus, em todos os sentidos, mesmo que seja muitas vezes aos trancos e barrancos, mas o final dá sempre certo. Então elas podem fazer muito melhor do que eu. Então essa é a minha maior motivação. E quando eu vejo pessoas também que entendem que eu estou dando a ideia certa e que elas falam assim, pô, você mostrou que eu posso conseguir também, eu senti isso, pessoas que vêm da mesma origem que a gente. Então, esse também é o motivo que eu criei esse canal chamado Um Maloqueiro na América. Porque se a pessoa me vê aqui, como muitos já brincaram, outros até colocaram peso na situação, pensando assim que, deve ser um cara favorecido, veio de uma situação boa, veio não sei o quê, ou foi adotado, já falaram isso, né? Em uma live que eu participei, o cara, esse cara aí foi adotado. Outro falou assim, tá aí como ilegal, que eu não tô. Outro falou assim, que eu sou o tipo de brasileiro que vem aqui para aceitar serviço escravo e tá por aqui. Ai, que horror. Então, agora, esses são os comentários imbecis, né? Mas o que me motiva são pessoas que falam assim, não, eu entendi, o cara tá falando que veio da favela, tá mostrando que a gente pode também. Então, quando essas pessoas conversam comigo e eu vejo esse gás nelas, me motiva a continuar dando ideia certa, a buscar essa interatividade que eu passo para as pessoas, né? Meu canal ainda é pequeno, né? Como eu produzo, demora muito para eu produzir alguma coisa. Eu faço um vídeo hoje, vai demorar mais 3 meses, porque eu tenho toda a minha vida aqui, eu não vivo para fazer vídeos e tal. Mas quando eu vejo essa interatividade com o pessoal, essa resposta, mostrando para as pessoas assim, olha, isso não funciona, por aqui, essa é a minha opinião e tal, e as pessoas voltam e mostram que encontrou alguém que tem o mesmo sentimento, o mesmo ponto de partida, isso me motiva muito, sabe? Com certeza. Bom, teu primeiro sonho era chegar nos Estados Unidos, né? E Sim. hoje, já que você já alcançou esse sonho, qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho agora eu gosto muito de business, gosto de negócios, né? De me levantar, gosto para poder continuar passando forças para as pessoas, né? Que eu amo. Então, assim, eu tocar uns negócios aí no Brasil e tocar um grande projeto que eu tenho aqui nos Estados Unidos, que eu tenho fé também que vai dar muito certo. Então, vai trazer, assim, esse é o meu objetivo, buscar essa independência financeira, liberdade para poder conhecer o mundo, né? Eu penso sempre em sonho grande. Eu gosto que as pessoas falem, o cara está viajando. Eu ouvi falar que eu estava viajando nesse momento, né, que eu estou aqui,
Antes eu ouvia falar que eu estava viajando, que eu era louco, que era um palhaço, que eu era um sonhador. Então, quando alguém fala isso, é um bom sinal. Então, eu sempre sonho grande. Então, eu quero ter essa independência, conhecer o mundo, conhecer novas culturas, né? Sim, então é isso que eu busco. Ah, eu entendo bem, sabe? Sabe quando eu cheguei aquelas promessas, assim, sabe? Não sei se tu já foi em igreja evangélica, se tu escolta Sim, religião, né? sim, eu já frequentei bastante igreja evangélica. E daí, assim, eu lembro assim, que uma vez eu recebi, né, aquelas profetadas e tal, e eu chegava em todo mundo, nossa, Deus disse que eu ia viajar pelo mundo todo, que eu ia ficar famosa, que dentro e fora do Brasil as pessoas iam me conhecer. Gente, hoje eu tô falando com alguém direto da Califórnia, tá ligado? Entende? E as pessoas dizem assim, caramba, e, tipo, eu creio que eu estou iniciando, né, as Uhum. promessas e os sonhos, né? Mas, tipo, quando a gente conta, as pessoas acham que a gente é louco mesmo, sabe? Mas eu creio que tudo que o Senhor promete, Ele vai cumprir. Mas isso é um bom sinal, como eu disse, né? Se alguém falar que você está sonhando, que você está viajando, é uma boa, porque tem dois pontos. Às vezes as pessoas falam porque elas não conseguem nada na vida e não quer que outra consiga. E outras, não é nem por inveja, é porque elas não entendem o sonho, esse gás, esse desejo que você tem. Então, é só você e você mesmo, entendeu? Eu costumo dizer assim que na vida a gente sempre tem duas torcidas. Aí eu te pergunto, o que que essas duas torcidas têm em comum? Você imagina, a vida é um jogo. Você imagina você dentro de um estádio e tem duas torcidas. O que que essas duas torcidas têm em comum, Keila? Essas duas torcidas que estão te assistindo. Elas querem que alguém vença. Sim, só que outra torcida quer que alguém perca. O que que você, nesse meio, tem a ver? Na vida é assim, vai ter sempre duas torcidas. Então, se você tem um desejo de vencer, você vai falar assim, olha, não importa quem está torcendo contra, quem está torcendo a favor. O que as duas têm em comum, que as duas vão ver a minha vitória. Então, se alguém te criticar, achar que você está viajando, usa isso como um gás para continuar. Falar assim, não, eu não vou dar o gostinho para que essas pessoas continuem alimentando isso e me jogando para baixo. Então, as duas torcidas vão ver a sua vitória. Então, é isso que eu coloco. Eu acho até engraçado quando alguém duvida, me dá mais motivação ainda. Então, ou seja, se me motivar, se acreditar em mim, né, eu me sinto forte para continuar. Se desacreditar, aí eu sou teimoso, eu falo, agora que eu não desisto mesmo. Muitas vezes, não é porque a gente, todas as pessoas que estão vencendo na vida, independente da área, da situação, tem momentos que a pessoa tem vontade de desistir. Ela tem vontade, mas ela não desiste, entendeu? Então, se você entender isso, e o normal é que as pessoas, elas torçam contra, entendeu? Isso é o normal. Se você entender isso, fica mais fácil. Então, aí é você e você. Não desiste e vai em frente. Com as pessoas motivando ou não. Esses dias eu vi assim um post de um podcast no Instagram que o cara dizia assim: as pessoas não são motivadas pelo amor, elas são motivadas pelo ódio. O cara diz, você não vai conseguir. Aí você vai, tá ligado? Isso realmente ecoa na minha mente, porque toda vez que alguém diz, não, você não vai, aí que você arranca forças, né? Arranja forças, no caso, né? Exato, mas aí que está a diferença entre ter vontade e ter um desejo. Quando eu desejo, é aquele negócio que nem eu falei, eu já me senti aqui nos Estados Unidos, antes de pisar aqui, eu sempre imaginava. Então, quando a pessoa tem vontade de se formar em alguma coisa, de ser um jogador, de, de viajar para algum lugar, de qualquer coisa assim que ela queira, então a diferença entre vontade e desejo é muito grande. Então, independente do que falarem, do que fizerem, você vai por um caminho, vai por outro, você vai passar por buraco, por escuridão, por pessoas te traindo, pessoas, sabe, fazendo o que for, mas você vai só vai ficar bem quando você alcançar. Então esse é desejo. Então é isso mais ou menos que esse cara deve ter falado, né, de você, mesmo que esteja todo mundo contra, você não vai dar o gostinho para essas pessoas. É tipo isso.
E diz aí, qual foi o lugar mais fantástico que você visitou aí nos Estados Unidos que você falou assim, ah, caramba, eu não acredito que eu estou aqui, assim, ó. Inclusive, eu estou até perto desse lugar. Deixa eu virar a câmera aqui. É uma ilha, é uma ilha que eu já vi em vários clipes, né? Chama Anacapa Island. Não dá para ver muito que tem um reflexo do sol ali, Consigo mas ver uma montanha lá. isso, naquelas montanhas ali. Parece que está perto, mas está mais ou menos 1 hora de barco daqui, né? Tem que pegar uma lancha e ir para lá. Então, eu fui nesse lugar, eu fiquei, assim, vários lugares, mas esse lugar me impressionou muito, porque eu gosto de mar, eu gosto de conhecer coisas diferentes. E eu indo para lá, imagina, esse filme sempre passa na minha mente. Um cara que veio do extremo da miséria. Aí você tá numa ilha que você vê em vários clipes. Aí você vê, do nada assim apareceu baleia. Eu fiquei de boca aberta, eu parecia uma criança, assim, sabe? Uma emoção muito forte que toda vez que eu lembro, vendo golfinhos assim, seguindo, como fala, a lancha. E eu fiquei. Então, esse lugar chama Anacapa Island. Então, ali eu tive um sentimento muito, muito forte, assim, né? Contato com a natureza. E esse dia, como vários dias que já aconteceram, parece que Deus fala assim: não, então agora eu vou pôr golfinho, leão marinho, vou colocar baleia, vou colocar. Jogando flores, assim, mostrando coisas incríveis. Então, eu sou, assim, sempre um sonhador e vibro com essas coisas, né? Então, esse foi o lugar mais incrível que eu fui. Já fui em outros lugares, né, que fiquei impressionado também, mas esse lugar teve uma ligação muito forte, assim, né, de... Agora você me quebrou, tá ligado? Porque na minha lista de sonhos, entre ir para os Estados Unidos, tomar banho de cachoeira, que eu nunca cheguei perto também, andar de balão, é ver baleia. Eu não sei por quê. Eu vejo as baleias, dá vontade de chorar. Eu não sei o que, que eu tenho. Essa semana eu tava pensando ainda, cara, o que, que eu tenho a ver com as baleias? Mas as baleias, eu não sei explicar. É uma emoção que eu sinto com o bichinho. Entendeu? Então, é o sentimento que eu tive, porque eu só, para mim, seria o máximo ir para aquela ilha. E, de repente, do nada, apareciam umas baleias lá. Eu fiz até vídeo, né, nessa época. É, eu fiquei impressionado, realmente eu fiquei mudo. Então, dá um sentimento muito legal. Então, você vê, não estou falando assim, fui numa festa e tal. Não, é uma coisa assim, que parece simples, mas tem um sentimento que muito especial, né? Certo. Agora eu vou pedir pra ti, no caso, assim, você já deixou um monte de conselho aí pra nós, né? Mas qual o principal conselho pra aquele que tem os sonhos altos aí? Ah, eu, eu costumo falar assim, baseado na minha experiência, né? Se servir, bem, se não servir, amém. Mas uma coisa que funciona e a maioria dos vencedores tem, e que hoje que a gente tem acesso a ver vídeos, livros, tudo mais, todos eles têm uma coisa em comum, desde os tempos bíblicos, Moisés, José, Noé, todos eles são colocados como sonhadores, como loucos, porém todos eles, outro ponto em comum é se afastar de multidão. Quem procura a multidão é porque está perdido. Tem um significado muito profundo dentro disso. Se você entender, você vai perceber que vai conhecer mais o seu lado, os seus talentos, começar a perceber a sua particularidade. E não, o mundo não resiste, as pessoas não resistem a um grande talento. Pode ser em qualquer área da vida. Se você for talentoso em qualquer coisa que você faça, mas você vai descobrir isso e desenvolver isso se afastando da multidão, porque a multidão todo mundo age igual. São pessoas, quem procura a multidão, eu repito, é porque está perdido. É o contrário que as pessoas Certo. acham, que vou me juntar, então eu sou alguém. Não, está perdido. Você tem que se encontrar. Então essa é a ideia que eu passo, funciona, e estou falando de coração mesmo, porque baseado em outras pessoas também que você vê que tem isso em comum. Eles falam de outras formas também.
mas isso eu posso afirmar. Oh, sabe que hoje de manhã eu já acordei com essa palavra, um amigo me mandou e até postei nos grupos, sair do meio das pessoas, tá ligado? E ficar sozinho, entende? Ficar sozinho Uhum. com Deus. Entende? Se separar ali, tá ligado? Ter esse momento, é exatamente assim o que você tá falando. Comecei o dia com essa palavra e Deus tá te usando aí. Deus te usou muito, né? Vou te dizer assim, ó, deu uma injeção de ânimo aqui, só Deus sabe o que passa na minha mente, no meu coração. E Deus aí deu, como é que eu posso dizer? Uns comprimidos de energia, tá ligado? Vitamina, uns comprimidos de vitamina, sacou? Não só pra mim, pra muita Então, gente que assistiu ou vai assistir. essa que é a conexão, é o que eu mais amo na vida, sabe? A gente passar alguma coisa que sirva para alguém. Eu nunca tive vontade e repudio pessoas que querem se aparecer, olha, eu tenho isso, eu sou aquilo. Não, a nossa conversa aqui está sendo sobre sentimento que fazem as coisas acontecerem, que fazem a gente conquistar. Então tem que ser humilde, tem que ser guerreiro. Então, saber que alguém se motiva, que alguém vê, que é uma conversa sincera, sabe? Sem interesse de nada. Então, que tem esse lance em comum, eu quero vencer, eu quero. E eu tenho o prazer de dizer, você pode, até mais do que você imagina, como é o que eu vivo. Então, eu quero ver alguém fazer melhor que eu. Então, fico muito feliz. Já você fala isso, eu me motivo mais. E penso, obrigado, Deus, estou no caminho certo. Estou falando coisas que são úteis para alguém. Amém. Então tá, muito obrigada aí pela participação, tá bom? Assim que você lançar ou tiver a fim de fazer uma nova live, chama aí, conta comigo, tá ligado? Pra divulgar, tá? E aguarda você abrir um restaurante, tá bom? Eu que agradeço. E para quem está acompanhando a live aí, que de repente não conhece ainda o meu canal, né? Tem um canal chamado O Maloqueiro na América, Aslan Man in America. Então faço vídeos aqui dos Estados Unidos, mostrando o lado B, mostrando o meu ponto de vista, interagindo com a cultura americana, levando curiosidades e indo mais além de coisas, saindo de futilidades e mostrando coisas que as pessoas têm interesse, como eu. E sei que muitas pessoas aí têm curiosidades e ninguém nunca mostrou. Então eu procuro aos poucos e mostrando isso. Então, quem estiver acompanhando a live, se ainda não conhece o meu canal, vai lá, se inscreve, dá essa força, fortalece comigo. E eu te agradeço muito mesmo por essa oportunidade, por esse papo muito legal que a gente teve aqui. E eu que agradeço, cresci muito, viu? Sério, que o Senhor te deu muitas bênçãos, mais que ele já tem dado, certo? Para todos nós. Amém. Então, aí, gente, ó, beijão, fiquem todos com Deus, tá? Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus. Tchau.